1 Coríntios, capítulo 9. Aí, se os irmãos que estão em casa e quiserem acompanhar, nós vamos voltar a falar aqui sobre as trevas exteriores, né? Muitas pessoas falam que essa doutrina é a doutrina do purgatório. Sabe? Muitos irmãos falam isso. E até dentro do sistema, quando vê esse vídeo aí, eles falam, o Romilson está pregando a doutrina do purgatório. Mas é como eu sempre falei, não existe essa palavra purgatório dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Mas a palavra trevas exteriores existe. Então, se eles estão falando que eu estou pregando uma doutrina errônea, é só conferir todos os versículos, pega a Bíblia, confere junto comigo, e aí as pessoas vão entender que eu não estou falando de purgatório. A palavra purgatório, quem criou essa palavra foi a Igreja Católica. A Igreja Católica prega um purgatório para todas as pessoas aí, até mesmo para as pessoas que já matou, já fez o escambau na terra aí. Aí eles pregam que essas pessoas vão lá para o purgatório para purgar o pecado deles e depois eles é levado para o paraíso. Só que o que eu ensino aqui não tem nada a ver com isso. Isso aí tem muitas pessoas que já viram essa questão aí, essa questão das trevas exteriores. Por quê? Porque é uma questão que está dentro da Bíblia. Então é só conferir os versículos e olhar que vai ver que eu não estou falando de purgatório, eu estou falando das trevas exteriores. As trevas exteriores está dentro das Escrituras. E está mostrando que é os crentes que vai para lá. São pessoas salvas que vai para lá. O ímpio não. O ímpio não vai para as trevas exteriores. O ímpio, quando ele morre, ele vai para o inferno, ele vai para o Hades. A Bíblia chama, no grego, chama de Hades. E do Hades, ele vai ser jogado lá nas trevas exteriores, vai ser jogado dentro do lago de fogo. Porém, ele não vai sair. O crente derrotado, ele vai sair, ele não vai ficar lá eternamente queimando no fogo. O ímpio não, o ímpio vai ser jogado lá e vai ser banido da presença do Eterno, vai ficar no esquecimento e sofrendo. Agora, as trevas exteriores que eu prego, que eu mostro dentro da Escritura, é um lugar de disciplina que o Eterno vai usar para poder disciplinar todos os crentes que não andar conforme a sua vontade. É um lugar de disciplina. Então, não tem nada a ver com o inferno. O inferno, agora, as pessoas que estão morrendo estão indo para o inferno, estão indo para o Hades, estão indo para o centro da terra. E ali ele só vai sair dali para ser jogado dentro do lago de fogo. Então, vou ler aqui primeiro, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, apóstolo Paulo, ele diz assim: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de tal maneira que a conseguiram. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilado, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então, Paulo aqui, o apóstolo Saulo, ele está falando que muitas pessoas, muitos atletas, na época dele, né, corria para ganhar uma coroa perecível. A coroa ali era colocada sobre a cabeça do atleta. Era uma coroa de louro. Fazia uns ramos ali de louro ali, punha a coroa na cabeça dele, porque eles ganhou a corrida. Só que ele virou e falou que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida para ganhar um prêmio. Que prêmio? A coroa incorruptível. Aí ele diz assim que ele está correndo para poder fazer de tudo para ganhar essa coroa. Ele não está preocupado com salvação. O apóstolo Saulo aqui, ele não está preocupado com salvação. A salvação é um dom, é um presente do Criador. Depois nós vamos até ler aqui o versículo aqui, onde fala que o chamado do Eterno e os dons do Eterno são irrevogáveis. A salvação é um dom. E os dons do Eterno são irrevogáveis. O que é irrevogável? Ele não toma de volta, não. Uma vez que ele deu a salvação para uma pessoa, ele não vai tomar a salvação. A pessoa não perde a salvação mais, não. Tem muitos líderes aí que ensinam que a pessoa pode perder a salvação e ir para o inferno. Não existe, não, irmão. Uma vez que o Eterno deu o dom para a pessoa, ele não vai tomar isso de volta, não. A pessoa vai... O que vai acontecer com ela? Ela vai ser disciplinada. Se ela for um filho desobediente, o Eterno vai disciplinar ele porque ele é um filho desobediente. Uma vez que a pessoa tem um filho aqui na Terra, e esse filho se torna um bandido, uma prostituta, começa a roubar, começa a fazer coisa errada,
aquele filho vai deixar de ser filho da pessoa porque ele está fazendo isso? Não. Ele vai continuar sendo filho da pessoa, porém ele é um filho desobediente. Ele desobedece o pai dele. O pai dele não quer aquele caminho para ele, mas ele quer andar naquele caminho ali. Mesma coisa são os crentes. Os crentes aí que o Eterno predestinou para ser os seus filhos, eles podem viver uma vida aqui na terra depravada, viver uma vida sem fazer a vontade do Eterno, ou pode viver uma vida obedecendo ao Eterno, mas ele não vai deixar de ser filho do Eterno, não. Olha a passagem lá do filho pródigo lá. O que aconteceu? Lá fala de 2 filhos. Fala que um deles virou e falou assim, não, eu quero a minha herança. Aí o pai entregou a herança, o pai ali representa Ial. Aí o pai entregou a herança para ele, o que ele fez com a herança? Lá no livro de Lucas está falando lá, que ele fala que ele pegou a herança e foi gastar com as prostitutas, foi gastar, foi para farra, foi para o mundão, ao ponto dele comer bolotas de porco, ração para dar para porco. Aí ele virou e falou, vou voltar para a casa do meu pai. Aí ele voltou, quando chegou lá, o pai estava de braços abertos esperando ele, vestiu ele de novo, colocou um anel no dedo dele, colocou sandália nos pés e abraçou ele. Mas por quê? Ele estava perdido lá, ele estava perdido assim, fazendo as coisas do mundo, mas ele tinha perdido a salvação dele? Não. O Eterno estava lá só esperando ele voltar para poder mostrar para ele que a condição para ele é aquela ali que ele queria para ele, não é aquela lá que ele estava lá no mundo. Mas ele estava lá fazendo tudo errado, mas ainda continuava sendo um filho do Eterno. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é isso. O que acontece? Yahusha não veio atrás de bode. Ele veio atrás das ovelhas que estão perdidas. Ovelha perdida. Está lá no lamaçal do pecado, mas são filhos do Eterno. Por isso são chamados de ovelha, não é chamado de bode. Eu falei de vários vídeos. Ovelha nunca vai virar bode, bode nunca vai virar ovelha. A pessoa é salva uma vez, é salva para sempre. Não existe esse negócio de perder salvação, não. Mas ele pode perder o prêmio e ele pode perder o direito de entrar no reino. Qual que é o prêmio que Paulo está falando aqui? O prêmio que Paulo está falando aqui é uma coroa. Ele está falando isso. Lá os atletas correm para ganhar uma coroa perecível, feita de louro. Hoje os atletas correm aí para ganhar um troféu, ganhar essa glória do mundo aí. Mas Paulo está falando que nós devemos correr atrás da coroa imperecível. E uma coroa serve para quê? Uma coroa serve para reinar. Quem tem coroa é rei. É rei que usa coroa. Então Paulo estava querendo se tornar um rei. Rei de onde? No milênio. Por isso fala que os vencedores são reis e sacerdotes. Então ele queria se tornar um rei. Vai ser dado para os vencedores uma coroa, vai ser dado para eles um cedro, vai ser dado para eles um trono. Por isso que fala no livro de Lucas, eu vou te constituir sobre reis, sobre 5 cidades. Aquele que vencer, eu vou constituir ele sobre reis, sobre 10 cidades. Então, os vencedores vão ganhar uma coroa para poder reinar. Agora, tem aqueles que, além de não ganhar a coroa, ainda vão sofrer uma disciplina do Eterno. Aonde? Nas trevas exteriores. Por quê? Porque viveu relaxadamente. Então, não tem nada a ver com purgatório. Por isso que no livro de Apocalipse 3, Yahweh fala assim, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então, a coroa está disponível para quem se tornar um vencedor. Mas se a pessoa não se torna um vencedor, ele vai perder a coroa e ainda está sujeito a perder a entrada no reino. Se ele perder a entrada no reino, ele vai para onde? Trevas exteriores, para poder ser disciplinado, porque ele não viveu conforme a vontade do Eterno. Ele não se tornou um vencedor e ainda perdeu o direito de reinar com Mashiach. Então, eu vou pegar aqui uma outra passagem. Aqui, Vou ler Romanos aqui, Romanos 11, versículo 29, onde fala que o chamado e os dons do Eterno é irrevogável. Romanos 11, 29 diz assim. Deixa eu pegar aqui. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos. O 29. Eu estou lendo o 28, vou ler o 29. Porque os dons e o chamado do Criador são sem arrependimento. Algumas traduções vão falar são irrevogáveis. São sem arrependimento. O Eterno arrependimento. Ele chamou para poder ser salvo. E aí, o que acontece? E ele chamou também para nós se tornarmos vencedor. Porém, uns vai se tornar vencedor, outros não. Só que está falando que são irrevogáveis. O Eterno não toma. A salvação você tem ela. Só que aí o Eterno te deu a salvação agora para quê? Para você entrar na corrida. Qual é a corrida? A corrida de se tornar um vencedor, obter a coroa.
para poder se tornar rei no milênio. Mas nem todos vão alcançar a coroa. Muitos vão ganhar o direito de entrar lá, mas não vai ser rei. Outros nem o direito de entrar lá não vai ganhar. E esses aí vai para as trevas exteriores. A situação pior é para esses aí, porque eles vão para as trevas exteriores para ser disciplinados. Então, aqui, o que diz aqui, ó, no livro de Lucas, tem Mateus e tem Lucas. Os dois trazem a mesma passagem. Lucas 12, versículo 58, diz assim: com efeito, aqui, ó, 58, com efeito, enquanto te diriges ao teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entregue ao executor, e o executor te ponhas na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Aqui, Alcha está falando assim, ó, nessa caminhada agora nós estamos caminhando para entrar no reino. E estamos caminhando para poder comparecer diante do juiz. O juiz é Yalcha. E aí ele diz assim, se você tem rixa com o seu irmão, reconcilie com ele enquanto ainda você não chegou no juiz, no tribunal do Mashiach. Reconcilia com ele enquanto você estás a caminho. Caminho da onde? Caminho do tribunal. Porque todos vão ter que comparecer diante do tribunal do Mashiach. Romanos 14 fala sobre isso. E no livro de Lucas também fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou ler o versículo aqui onde fala que cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Então ele fala assim, reconcilia com o teu irmão enquanto você está a caminho do tribunal do Mashiach. Para que esse irmão, chegando lá junto com você, acabe te levando para a prisão. Porque se você não reconciliar com ele enquanto estás a caminho do tribunal, chegar lá e Yalcha não vai aceitar dois irmãos entrar de mal um do outro no milênio. O milênio é um reino de paz, onde o Mashiach vai estar reinando ali. Ali não existe, não pode existir inimizade ali. É tanto que só vai entrar pessoas que estão qualificadas para entrar. É por isso que está falando aqui, reconcilia, pede perdão e reconcilia com ele, enquanto você está a caminho do tribunal. Porque na hora que chegar diante do tribunal, não adianta pedir perdão mais, não. Você tem um prazo para pedir perdão agora. Por isso que a Alcha falou, se o teu irmão vier te pedir perdão, ele perguntou quantas vezes eu devo perdoar ele? Ele falou, 70 vezes 7. Você tem que perdoar o seu irmão. Então, se você não perdoar nessa era agora, o que ele falou aqui? A hora que chegar lá, ele vai entregar na mão do executor. Quem que é o executor? Vai ter um anjo lá. E o executor vai te lançar na prisão. Onde é essa prisão? Trevas exteriores. Lugar de disciplina para poder aprender a perdoar na marra. Lá você vai aprender a perdoar. Não quer aprender a perdoar agora, não? É do coração duro? É maldoso? O irmão falou uma palavrinha, você não quer perdoar ele, não? Vai aprender a perdoar lá nas trevas exteriores, porque Yalcha não vai deixar duas pessoas, dois irmãos, entrar de mal no reino. Ele não vai deixar entrar. Perdoa, não perdoar. Vai ficar lá para sempre? Não. Olha o que ele diz assim, não sairás de lá antes de pagar o último centavo. O que é isso? Antes de você cumprir a sentença todinha. Se pegar 50 anos de trevas exteriores, vai ter que cumprir os 50 anos. Se pregar 100 anos, vai ter que cumprir 100 anos de trevas exteriores, até o prazo determinado pelo juiz, e Yalcha que vai marcar. Esse aí vai ficar tantos anos lá nas trevas exteriores para poder prender, perdoar, lá na prisão, lá é o lugar da prisão. Não vai sair, não. O anjo vai jogar lá dentro e não vai sair, não. Então, isso aqui não tem nada a ver com purgatório. Isso aqui também é lugar de disciplina. É lugar da pessoa deixar o mal sair fora de si para poder ele voltar e entrar no reino novamente. Então, é o Yalcha que vai determinar o prazo que ele vai ficar lá. Não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, o que acontece? Nessa era agora, é a era do perdão. É a era do perdão. Só que tem crente, os crentes da denominação principalmente, eles acham que o Eterno só vai tratar com os crentes agora, nessa era. Não, ele vai tratar agora e na era do milênio, na era do reino. No livro de Mateus e Lucas, fala assim, ó, toda blasfema contra o Filho do Homem será perdoada. Se alguém falar alguma coisa, algum crente falar alguma coisa pesada contra o Filho do Eterno agora,
mesmo assim, ele vai obter o perdão dele. E Yahshua hoje é o nosso advogado, o nosso intercessor. Só que aí Yahshua virou e falou assim, se alguém falar contra o Espírito Santo, não obterá perdão nem nessa era e nem na era vindoura. Qual que é a era vindoura? A era do reino milenar. Agora nós estamos na era da graça, na era da igreja, a era da graça. Mas só que vai vir a próxima era, a era do reino. Ela vai durar 1000 anos essa era. Yahshua vai reinar 1000 anos. Então Yahshua está falando assim, ó, não será perdoado nem nessa era e nem na próxima era a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer? Que para certos tipos de pecado, para vários tipos de pecado, tem perdão. Só um que não tem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu estava falando lá. Aí fala, não vai ser perdoado nem nessa era e nem na próxima era. Então, existe esse pecado aí, que ele fala que nem na próxima era vai obter o perdão. Mas os outros pecados, e os outros pecados que os crentes cometer? E os outros pecados que os crentes cometer? Prostituição, bebedice, falar mal do outro, fazer isso, roubar. Fazer... Não, ainda tem perdão. Na próxima era tem perdão. Como é que faz? Joga nas trevas exteriores. Porque ele viveu uma era aqui na Terra sem pedir perdão, sem andar alinhado com a vontade do Eterno. Então, ele ainda tem, vai ter chance ainda na próxima era de obter o perdão dos seus pecados. Mas é na próxima era. Aonde? Lá nas trevas exteriores. Daqui a pouco eu vou ler a frase onde fala trevas exteriores, para ninguém falar que é purgatório. É trevas exteriores. Não é purgatório, não é trevas exteriores. É lugar de disciplina. É lugar que o Eterno vai usar para poder disciplinar os seus filhos desobedientes. Aí tem pessoas que falam assim, mas aí vai jogar o crente lá no fogo. É no fogo, vai jogar no fogo, vai ter fogo. Ele vai queimar no fogo. Que eu vou mostrar aqui, ó. Marcos 9, versículo 45. Vou ler o 42. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê nele, né? Melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó, uma pedra aí, ó, e atirassem ao mar. Se tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrares mutilado para a vida, entrar no milênio, ó, do que tendo as duas mãos e ires para a geena, para o fogo inextinguíveis. Olha que isso aqui é tremendo. Na Bíblia Almeida ele fala assim, ó, é melhor cortar a mão do que ir para o inferno. Não, isso aqui não é inferno, não. Inferno é para ímpio. Por isso que eu estou falando que pegou a tradução melhor, igual a Bíblia de Jerusalém. Corta a mão, é melhor entrar faltando uma mão do que ter as duas e ir para a geena de fogo depois. O que ele está querendo dizer assim? Ó, você é obrigado a romper com o pecado agora. Você é obrigado a romper. Essa questão de cortar o pé, ele fala, é melhor cortar o pé e entrar manco na vida do que ter os dois e ir para a geena de fogo. Ele está querendo dizer assim, ó, você tem que romper com esse pecado de qualquer maneira. Você tem que parar, largar ele de lado. É melhor você entrar faltando um pé lá no milênio do que ter os dois e ir para a geena de fogo. Então, ele está querendo dizer que você é obrigado a romper de qualquer maneira com esse pecado que você está praticando. Aí ele diz assim, ó, versículo 45. Não, 47. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares com um só olho no reino do Criador do que tendo os dois, tá vendo? E seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar íncipido, se perder o sabor, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos, e vivereis em paz uns com os outros. Então ele está virando e falando aqui, agora ele está falando aqui. O bom é ser salgado com sal. Aí não salga uma carne com sal para ela não perder o sabor? Aí vai falar assim, mas se o sal perder o sabor, se o espírito do Eterno já não faz efeito mais na vida daquela pessoa, ela já deixou o espírito praticamente ficar apagado na vida dela, não tem o espírito do Eterno já não, ela já não deixa mais ser convencida pelo espírito do Eterno. Aí o Alchemir falou assim, então eu tenho uma outra maneira de consertar essa turma. Eu vou jogar eles dentro do lago de fogo. Vou jogar eles lá dentro da geena, do lago de fogo, das trevas exteriores. Aí lá ele vai ser salgado com fogo. Salgado para quê? Para não se perder. E outra, a Escritura diz que o tratamento do Eterno com o povo dele é para que eles não sejam condenados junto com o mundo. Então o Eterno os dele vai disciplinar. Vai disciplinar e vai colocar na linha, vai colocar na reta, vai colocar do jeito que ele quer.
Nem que para isso ele tem que usar as trevas exteriores, tem que usar a engenheiro de fogo, vai jogar eles lá dentro. Então tem que. Ah, não, o Eterno vai fazer isso com os crentes, não. O Eterno vai fazer isso com os filhos dele, não, não, você é doido. O Eterno não vai fazer isso, não. Deus não vai fazer isso com o seu filho, não, falando das denominações. Deus não vai fazer isso com nós, não, você é doido. Não, isso é para os ímpios, é para os ímpios. Presta atenção aqui, que ele está falando que ele vai disciplinar. E a Escritura ainda fala que o filho que está sem disciplina é porque não é filho, é bastardo. Se o Eterno não está disciplinando, é porque não é filho, é bastardo. O Eterno não tem que disciplinar os ímpios, não. Os ímpios já vai morrendo e vai para o inferno. Não existe nem disciplina para eles, não. Vai jogar eles lá dentro. Agora, os filhos do Eterno, ele vai disciplinar. Ele disciplinar agora, e se a pessoa não aceitar a correção agora, vivo, ele tem uma outra maneira de disciplinar, jogando no lago de fogo, nas trevas exteriores, na era do rei. Então, aqui, ó, vou ler outra passagem agora. Lucas 12, versículo 1. São várias passagens. Se eu for ler todas elas aqui, não vai levar muito tempo para ler. Mas são várias passagens mostrando que Yahshua vai usar, sim, o lago de fogo e vai jogar os crentes lá dentro. Vai jogar os crentes lá dentro e eles vão queimar. Ó, Lucas 12, 1. Neste interim, havendo a multidão afluído... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui não. Deve ser outra passagem. 12:45. É 12:45 aqui, ó. Vou pegar aqui. E aquele servo, porém, disse em seu coração: o meu mestre tarda em vir. E começar a espancar servos e servas, e a comer e a beber, e a se embriagar. E o salvador daquele servo virá em dia imprevisto. Vai pegando surpresa, que ele não está vigiando, então vai pegando surpresa. E em hora ignorada. E ele o partirá ao meio, e lhe porá a sorte dos infiéis. Vai jogar ele lá dentro das trevas exteriores. Está vendo aí? Então, são várias passagens que mostram que é o servo que ele vai julgar, que vai jogar lá dentro. Não é ímpio. Aqui ele está falando do servo. Se o servo fizer isso, e não obedecer a minha palavra, eu vou jogar ele lá dentro do lago de fogo. Ele vai lá dentro do lago de fogo. Olha o que ele fala aqui agora. 1 Coríntios 3:12. Aqui agora. Aí tem irmão, é porque esse irmão não tá achando que não é assim não, irmão. O negócio tem o tribunal. Tem o tribunal do Machia, tem que passar por ele. E aí, meu amigo, ao que chegar ali é que o bicho vai pegar. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 3, versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, estou falando dos crentes que estão trabalhando na edificação do Eterno, na obra do Eterno. A obra de cada um será posta em evidência, o dia tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo. Esse aqui é o tribunal do Machia, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Aí Yahshua vai virar e falar: vamos ver a obra que você fez lá, como é que foi. Se foi com ouro, com prata ou com pedras preciosas, ou se foi com madeira, palha e feno. Se for ouro, prata e pedras preciosas, quando jogar no fogo, não vai queimar. Já viu o ouro queimar o ouro? Quanto mais você queima o ouro, mais puro ele fica, mas ele continua lá ainda. Aí ele vira e fala assim: mas se a pessoa edificou com madeira, palha e feno, o fogo vai provar se a obra dele vai permanecer ou não. Se você jogar madeira no fogo, demora um pouquinho a mais a queimar, mas queima. Se você jogar palha, você faz assim, ó, se você jogar feno, vai cair lá, faz assim, tchum, pronto. Aí o Yahshua vai falar assim: então agora queimou, a obra dele queimou, olha o que vai acontecer com ele agora. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário vai receber uma recompensa. Se ele tiver edificado com ouro, pedras preciosas, vai permanecer. Mas se ele edificou com madeira, palha e feno, vai queimar tudo. Aí agora diz, ó, se permanecer, ele recebe a recompensa. Qual é a recompensa? Entrar no reino milenar e ainda se torna até rei lá dentro. Mas se queimar, agora vai vir. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Aí vai falar assim: sua obra queimou. E agora? Eu estou condenado eternamente? Vou perder minha salvação? Igual Paulo vai falar que não perde a salvação. Paulo vai falar agora: ele mesmo, entretanto, será salvo. Paulo fala: não, ele não vai perder a salvação, não, ele vai ser salvo. Mas agora o que acontece com ele? Mas como que através do
fogo. Ele vai ser salvo como que através do fogo. Olha o rodapé da Bíblia de Jerusalém, o que está escrito, tá? Isto é, como alguém que escapa a um incêndio, atravessando as chamas, tal pessoa se salva rente ao fogo. Paulo falou: essa pessoa vai ser salva, mas é igual aquela pessoa que está dentro de uma casa e tem um fogo assim na frente da porta para ele passar. Mas se você passar pelaquela porta lá, você vai ser salvo. Aí a pessoa fala: e agora eu tenho que passar pelo fogo, eu tenho que passar pelo. Mas vai queimar a sobrancelha, vai queimar os cabelos, vai queimar o braço, vou sair lá do outro lado todo queimado. Eu vou sair do outro lado todo queimado, mas é lá que você tem que passar, passa lá pelo fogo, aí eu passo. Quando ele passa pelo fogo, eu falo: nossa, escapei. Mas aí torrou até o cabelo da cabeça, torrou os braços, os cabelos do braço, queimou tudo, e passou, e foi salvo. Mas foi salvo pelo fogo. Viu a engenheira de fogo agora? Que vai ser jogado lá dentro, vai ser jogado lá dentro. Deixa eu ler na Bíblia de Jerusalém, nessa Bíblia aqui, como é que está nela aqui, para me ver. Vou ler noutra tradução. Eu gosto de ler várias traduções. 1 Coríntios aqui, ó, 3, versículo. Aí tem uns crentes achando que não vai passar pelo fogo. Não, não vai, não. Fica aí dormindo para você ver. Quando você vê, você está lá dentro da engenharia de fogo aqui, ó. 3,15, ó. Caso se queime a obra de alguém, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo. Contudo, nesse caso, será como que através do fogo. Essa aqui também fala. Tem que ir lá para as trevas exteriores, e lá não é só treva, não. Lá tem fogo esperando a turma. Lá tem fogo esperando a turma, cair lá dentro. Então, agora, vou ler mais outra passagemzinha. Os crentes veem que é fogo. Fogo para a turma. Não adianta querer correr, não, que o fogo está esperando. Aqui, ó. Hebreus, capítulo 6. Aí os pastores falam: nossa, mas o cara está pregando purgatório. É, né? É, o purgatório está aqui dentro da Bíblia, aqui, ó. Chama trevas exteriores. Só que o nome não é esse, não. É trevas exteriores. Ó. Por isso, deixando de lado os ensinamentos, Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Hebreus 6, versículo 4. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. O crente recebeu o Espírito Santo dentro dele. Está vendo? Está falando de crente, não está falando de ímpio. Ímpio tem o Espírito Santo? Não tem. Então, o livro de Hebreus 6, versículo 4, está falando que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo é pessoa salva. Agora, experimentaram a beleza, saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo. Experimentaram a beleza da palavra. Ele recebeu a palavra do Eterno. E as forças do mundo que há de vir. Experimentou até como é que vai ser lá no milênio, o mundo que há de vir, o milênio, o reino milenar. Agora, e não obstante, decaíram. Viu aí? Caiu. Voltou para o mundão, caiu. Agora, se ele morrer nessa condição mundana, olha o que vai acontecer com ele agora. Que renovem a conversão a segunda vez. É impossível que renove a conversão a segunda vez. Porque, da sua parte, crucificaram novamente o Filho do Criador e o expõem à injúria. Aí a pessoa fala: então ele não tem salvação mais não, porque não tem como. É impossível renovar a conversão a segunda vez, é impossível ele se arrepender. O que ele está querendo dizer? O que o autor está querendo dizer aqui? O autor está querendo dizer aqui o seguinte: você só recebe o perdão uma vez. Não existe esse negócio de ficar e lá. Então agora ele tem que aceitar o Salvador como Salvador de novo. Tem que fazer a imersão dele para poder ganhar o perdão, a salvação, ganhar. Não, ele não está falando isso, não. Ele está falando que a salvação é dada só uma vez, a pessoa só arrepende uma vez. Então a pessoa vai lá e cai. Caiu, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir perdão só e prosseguir a carreira. É isso que o texto quer dizer. Mas aí agora o texto vai dizer assim agora: crucificar o Filho do Eterno e está lá no mundão, nas suas injúrias. Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção do Criador. Está falando que o crente é como a terra que planta e ela produz para o seu cultivador, para o seu dono, ela dá fruto para o dono. Assim é o crente. Quando ele converte a Yaush, ele tem que dar fruto para Yaush. Só que aí, quando ele volta para o mundo e volta a fazer tudo errado novamente, ele não está produzindo mais fruto para Yaush. Em vez de ele estar produzindo frutos bons para Yaush, o que ele está produzindo? Mas se produz espinhos e abrolhos, aí ele passa a produzir espinhos e abrolhos. O que Yaush quer com espinho e abrolho?
Nada. Agora vem. É rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Presta atenção no que ele fala aqui. Ele chega ao ponto de estar perto da maldição. Quase que ele alcança a maldição. Quem é que vai ser amaldiçoado para sempre? Os ímpios. Mas aqui está falando que ele alcançou a maldição? Ele foi amaldiçoado? Não. Ó. E está perto da maldição. Ele chega perto de ser amaldiçoado. Ele chega perto de ser amaldiçoado. Ele chega perto de perder a salvação. Igual Paulo falou no livro de Coríntios. Ele chega ao ponto de chegar perto de perder a salvação. Ele chega ao ponto do Eterno amaldiçoar ele para sempre. Porque o ímpio, o Eterno vai fazer isso com ele. O ímpio nasceu para o dia da desgraça. Então, ele vai ser amaldiçoado lá dentro do lago de fogo para todo sempre. Só que esse aqui não. Esse aqui vai chegar quase a esse ponto de ser amaldiçoado pelo Eterno. Aí, ó. E está perto da maldição. E acabará sendo queimado. Aí ele vai ser queimado. Mas eu pergunto para os irmãos, a terra que junta castos e abrolhos, eu chego no lote, eu tenho um lote, aí eu quero queimar meu lote. Eu chego lá no meu lote, o lote meu está cheio de espinho, cresceu mato nele, cresceu espinho, cresceu tudo que não presta. Aí eu pego e falo assim, eu tenho que queimar, eu quero o meu lote limpinho aqui agora. Eu não quero casca e abrolho, não, eu quero é limpo. Eu não quero casca e abrolho, não. É tanto que para me plantar nele de novo, eu tenho que fazer essa limpeza. Aí o crente só juntou castos e abrolho, vivendo lá no mundo. Uma vida depravada, fazendo tudo errado, então juntando castos e abrolho, beleza. Aí ele morre nessa condição. Ele morre nessa condição de, sem pedir perdão ao Eterno, e pá, o Eterno perdoar ele ali, porque por isso nós temos que pedir perdão todos os dias. Ele morre nessa condição. E chega lá diante do tribunal do Machia, o que vai acontecer com ele? Vai ser queimado. Aí está falando aí, ó. Acabará sendo queimado. Só que eu pergunto, a terra vai queimar ali toda a vida? Ou só até os castos e abrolhos ser queimados? Só ter o espinho, os abrolhos, o que está ali ser queimado. Depois a terra está lá, limpinha, pronta para ser plantada, ser cultivada, ser cuidada, para poder dar fruto para o Eterno novamente. Então é assim que vai acontecer com os crentes. Vai ser jogado dentro das trevas exteriores para poder ser queimado. Castos e abrolhos, para poder aprender a perdoar o seu irmão. Lá ele vai sair de lá bonitinho, transformado, do jeito que Alcha quer. Então, o Eterno ele tem agora essa era para tratar com a turma, ou tem as trevas exteriores, a geeira de fogo, vai jogar lá dentro. A diferença é que ele não vai ficar lá para sempre, igual os ímpios. Os ímpios vai ficar, ele não, porque ele é filho do Eterno. Mas ele vai experimentar o dano da segunda morte. Vou ler agora aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 11. Vou ler os ímpios. Esse aqui é os ímpios primeiro, olha os ímpios. Apocalipse 20, versículo 11. Vou ler o 13. O mar devolveu os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades, aí, ó, o inferno, ó, entregaram os mortos que nele estavam. Esse aqui é os ímpios. E cada um foi julgado conforme a conduta, sua conduta. A morte e o Hades foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ó, o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E quem não se achava escrito no livro da vida também foi lançado dentro do lago de fogo. É os ímpios. Todos os ímpios vão ser jogados dentro do lago de fogo. Por quê? Porque o nome deles não está no livro da vida. Os únicos nomes que estão no livro da vida é o livro dos predestinados. É dos filhos do Eterno que está lá. Por isso que Alcha falou, você está alegre porque vocês expulsou o demônio no meu nome? Não, você deveria estar alegre porque o nome de vocês está escrito nos céus, no livro da vida. Então, uma vez que o Eterno escreveu o seu nome no livro da vida, ele não vai apagar ele de lá, não. É tanto que eu quero ler aqui daqui a pouco, aqui, essa tradução que fala que o nome vai ser apagado, não é apagado, não. Então, o que acontece? Aqui, eles vão ser jogados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, porque o nome deles não está no livro da vida. Beleza. Então, o que é a segunda morte aqui? O lago de fogo. Está falando que o lago de fogo é a segunda morte. Agora, olha aqui. Só que quando fala segunda morte, que ele vai segunda morte significa ser banido da presença do Eterno ali, para todo sempre. Já os crentes não. Os crentes vai ser banido da presença do Eterno, mas não para todo sempre. Eles vai ser tirado de lá e vai trazer de volta para a presença do Eterno. Mas só para sentir o gostinho.
Olha o que está no Apocalipse 2, agora, versículo 11. 2:11. Aqui, ó. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Será lesado. A Bíblia Almeida fala assim: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Essa aqui, deixa eu ver como é que está nela. 2:11. Vou ler na tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Vou ler nela aqui para ver como é que está nela. Eu li na Jerusalém, eu vou na tradução Novo Mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer a segunda morte, de modo algum, fará dano. Fará dano. A outra fala, não sofrerá o dano. O que é sofrer o dano? Igual eu já falei, se você bater um carro ali, você sofreu um dano, você sofreu um prejuízo. Então, a pessoa vai sentir esse dano, vai sofrer esse dano, esse prejuízo, ele vai ser jogado lá dentro do lago de fogo. Mas ele não vai sofrer a perca total igualzinho. O que é a perca total? É ser banido para todo sempre. Não, ele vai sentir só o dano, ele vai ficar lá uma temporada, mas depois o Eterno tira ele lá de dentro. Mas eu estou mostrando que o dano da segunda morte é o lago de fogo, é o mesmo lugar onde o Eterno vai jogar os ímpios, ele vai jogar os crentes. É o mesmo local, é a chamada de trevas exteriores. É o fogo inextinguível, igual está no livro de Marcos, onde o bicho queima e nunca morre. Então, o fogo é eterno, o fogo nunca se apaga. Mas não está falando que o crente vai queimar eternamente, está falando que o fogo é eterno. Não é que o crente vai queimar eternamente, ele vai ficar, isso aí acho que sabe, quanto tempo cada um vai ficar lá dentro. É ele que vai julgar e vai falar, ó, você merece tanto tempo, você merece tanto, você merece 10 anos, você merece 20, você merece 1000 anos, você merece 900 anos, então você vai ficar lá até você aprender. Porque hoje existe crente bom e crente mau, crente justo e crente injusto. Ele vai fazer uma separação entre os crentes que se tornou vencedor, os que não se tornou vencedor, os crentes que viveu mundanamente e os crentes que não viveu mundanamente. Ele vai fazer essa separação aí. Agora, Apocalipse 3, versículo 5, ele diz assim, ó, o vencedor trajará com vestes brancas, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A tradução aqui não é apagar, não. A tradução aqui é igual esse marca-texto meu aqui, ó. Ao vencedor, de maneira nenhuma, marcarei. Alguma tradução fala, riscarei o seu nome do livro da vida. O certo, então, é riscarei o seu nome no livro da vida. Riscarei o seu nome no livro da vida. Até que essa tradução do e no faz uma grande diferença. Eu já falei sobre isso aí. Ó. Você fala assim, existe a Trindade, que o amor do Pai, né, de Yahshua Mashiach e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Não é a comunhão do Espírito Santo, não, colocando ele como uma pessoa, não. É a comunhão no Espírito Santo, a comunhão no Espírito Santo. Mesma coisa aqui. Riscarei o seu nome no livro da vida. Riscarei no livro da vida. Não é riscarei do livro da vida, não. É a mesma coisa. Marcarei o seu nome no livro da vida. Vai estar marcado. Por exemplo, quando chegar lá diante do tribunal do Mashiach, vai estar lá os anjos, tá? O que ele falou? O vencedor, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, suponhamos que o anjo vira e fala, fulano de tal. Aí Alcha fica caladinho. Por que Alcha fica caladinho? Porque aquele ali está reprovado. O anjo vai lá e marca. Faz um marca-texto no nome. Marca no nome. Ó, esse aqui está desqualificado. Aí o outro, o anjo fala o nome, fulano de tal, e Alcha fala, esse eu reconheço. E Alcha então está confessando tal pessoa diante do Pai e diante dos anjos, que tal pessoa está qualificada para entrar no reino. Aquele que ele não confessar, que ele ficar caladinho, esse aí o seu nome está lá marcado, lá. Marcou, com o marca-texto. Por que marcou ele? Porque ele não vai para o reino. Aqueles que estão com o nome marcado no livro da vida, não vai para o reino. Agora, os ímpios, nem o nome no livro da vida não tem. Viu lá no livro do Apocalipse?
os seus nomes, cujo nome não está escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo para ser condenado eternamente. Então, os crentes não, os crentes, todos eles têm o nome no livro da vida. Foi escrito quando ele aceitou o Salvador? Não. Foi escrito desde a fundação do mundo. Onde está isso? Apocalipse 13, versículo 5. Fala que o nome de todos os predestinados, de todos os eleitos, está lá no livro da vida. Agora, quando chegar no tribunal do Mashiach, quem é que vai comparecer diante do tribunal do Mashiach? Vai comparecer alguém lá que não tem o nome no livro da vida? Vai? Não. Se ele não tem o nome no livro da vida, então ele tem que estar lá no meio dos ímpios, porque ele é um ímpio. O tribunal dele é outro. O tribunal do Mashiach é o tribunal que vai comparecer só crente, ali naquele tribunal ali do Mashiach. Romanos, capítulo 14, e Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, 2 Coríntios. Então, o que acontece? Não, 2 Coríntios, capítulo 5. Então, o que acontece? No tribunal do Mashiach, quando ele vier, é só crente. Não tem nenhum ímpio lá. Então, todos que estão ali têm o nome no livro da vida, porque senão não estaria ali. O julgamento dele seria outro. Ele é um ímpio. Então, se ele é um ímpio, ele não pode estar ali, não. Então, existe o livro da vida, onde está o nome dos crentes. Agora, o perigo é esse nome for marcado com marca-texto ali. Ó. Se marcar, está no salvo. Se na hora que o anjo falar o nome da pessoa e o nome dele for marcado ali, assim, ó, não é riscando, é só marcando, identificando. Esse aqui é um fora do reino. Esse aqui também é outro que vai estar fora do reino. Esse aqui também é outro. Então, essa tradução que correta é assim, ó. Eu não marcarei o seu nome no livro da vida. Eu não marcarei. Eu não vou fazer uma marca mostrando que ele está desqualificado, o vencedor. Mas o derrotado vai ser marcado com marca-texto. Aí ele está desqualificado, ele vai para as trevas exteriores. Entendeu, irmãos? Então, espero que os irmãos entendam essa passagem. Deixa eu ler aqui agora uma outra passagem aqui, ó. Lucas 14. Lucas 14, versículo 35, primeiro que eu vou ler. Aqui, Lucas 14, 35. Esse aqui eu já até li ele já. Não, né? O sal de fato é bom. Lucas 14, 35. O sal de fato é bom. Porém, se até o sal se tornar isosso, com que hei de temperar? Não presta para a terra, nem é útil para o esterco. Jogam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ouça o que o Espírito diz. Então, se o crente perder o sabor nele, ele não serve para nada. Tá vendo aí? Ele não tem utilidade. Ó, não serve nem para esterco. Não serve para a terra, porque não serve nem para esterco, não serve. Não presta para a terra, nem é útil para esterco. Jogam-no fora. Fora onde? Joga fora onde? Lá nas trevas exteriores. Joga para fora do reino. Joga ele para fora do reino. Joga ele lá nas trevas exteriores. Vou ler aqui agora para vocês verem que vai jogar nas trevas exteriores. Espera aí. Mateus, capítulo 8, se eu não me engano. Aqui, ó. Trevas. O livro de Lucas também fala a mesma coisa. 8, 11. Esse é o 8, 11. É 8,35, né? Vou pegar aqui o texto aqui, irmãos. Estou perdido aqui. É 8:11. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente, primeiro está falando de Israel. Ó. Ouvindo isso, Iausha ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas exteriores. Está vendo? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está vendo aí? Então, uma turma vai ser jogada lá para fora do reino, nas trevas, lá nas trevas. E lá vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Não vai ficar de boa lá, não, vai ficar sofrendo.
para poder aprender a perdoar o irmão, porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, não alcançou o reino, não alcançou a coroa, está desqualificado, está reprovado, trevas exteriores. Joga ele lá dentro. Aí ele vai pagar caro. Olha o que diz aqui agora. 2 Coríntios 5, versículo 10. Então, esse evangelho que prega dentro das denominações aí, é o evangelho só da graça, não é o evangelho da justiça. Por isso que no livro de Hebreus e outras passagens fala do evangelho da justiça. Porque o Eterno, ele é bom, ele nos deu o evangelho da graça. Esse é o evangelho da graça, ele é bom. O evangelho da salvação. Mas, ao mesmo tempo que o Eterno é bom, ele é juiz e ele é a justiça. Então, ele tem que fazer justiça. Ele tem que julgar os crentes. Não é chegando e deixando passar do jeito que quer, não. Não é bagunçado assim, não. Então, ele vai fazer justiça. E Alcha vai fazer justiça. Agora, o tribunal dele aqui de novo. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestadamente perante o tribunal do Machia, a fim de que cada um receba a retribuição que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Você está vivendo num corpo hoje. Só que ao que você chegar diante do tribunal do Machia, você vai ser julgado. E aí você vai receber o bem ou o mal que você fez através do corpo. O que é o mal? O mal é o Eterno passar a mão na cabeça e falar assim, não, você fez tudo errado lá, é bagunçado, fez do jeito que você quis, edificou do jeito que você quis, fez um regaço lá na terra, lá, mas tá bom, deixa ele entrar no reino aí. O Eterno fez justiça dessa forma? Não. O Eterno, então, vai tratar com esse crente. Ele vai receber o mal que ele tiver feito. Se ele só fez coisa ruim, para os outros irmãos, passou a perna num aqui, passou a perna no outro irmão ali, xingou o outro irmão, levou a vida toda fazendo maldade, ele vai entrar no reino? Não. Além dele não entrar no reino, ele vai lá para as trevas exteriores para ele aprender o que é realmente ser um crente que perdoa, um crente bom, um crente que deveria ter feito justiça, um crente que deveria ter comprado e pagado tudo certinho as contas dele. Não, ele não quer pagar ninguém, quer viver de esperteza, passando a perna no outro aqui, ele vai ser julgado. E a hora que ele for julgado por Yalcha, aí a balanceia vai pesar contra ele. A hora que a balanceia pesar contra ele, Yalcha joga ele nas trevas exteriores para ele aprender a ser um crente de verdade, que ele deveria ter perdoado o irmão dele e não perdoou. Ele deveria ter feito de tudo para poder pagar a dívida dele. Ele falou, não vou pagar nada, não. Deixa, você vira esse irmão lá, vou passar a perna dele. Aí passa a perna nos irmãos e acha que chegar lá e Yalcha vai deixar ele entrar. Não vai entrar, não. Por isso que ele fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ele tem a chave do reino. Ele vai deixar entrar quem ele achar que merece. Quem ele achar que não merece, é lá nas trevas exteriores. Vai perder a salvação? Não, porque ele é um predestinado. Mas que ele vai voltar bonitinho, macio, com couro macio de lá, ele vai voltar. Ele vai voltar quebrantado. Ele vai voltar a pessoa melhor do mundo. Ele vai voltar lindo, lindo, lindo. Ele vai passar pelo fogo, ele vai chegar quebrantadinho. Aí, agora o rapaz lá, ele está no jeito, pode tirar de lá que ele agora entendeu. Ele entendeu como é que funciona a justiça do Eterno. Então, aqui, ele está mostrando que nem todos vão entrar no reino. Tanto que tem uma passagem que o cara fala assim, pergunta sobre Yalcha sobre a salvação. A Yalcha fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí as pessoas acham que ele está falando de salvação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de entrar no reino. Salvação é um dom. Se você é pobre, se você é mendigo, se você é rico, a salvação é um dom. Só que ele está falando de entrar no reino. Entrar no reino, para quem é rico, é mais difícil, que ele está querendo dizer. Por que é mais difícil entrar no reino, sendo rico? Porque o rico costuma colocar sua confiança no dinheiro. Ele costuma depositar toda a sua confiança no dinheiro. Ele fala, não, se eu adoecer aqui, eu corro para o hospital, eu tenho o melhor médico, posso comprar o melhor remédio, eu posso pagar uma cirurgia, eu tenho carro para mim onde eu quiser, eu tenho bens para me fazer isso, para me fazer aquilo outro. Não, não tem precisão de ninguém, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. Aí ele começa a depositar a sua confiança nos seus bens materiais.
Aí Alcha vira e fala assim: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico não ele pensa que não depende do Criador. Ele pensa que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não depende do Criador. Não, já vi pessoas virar aqui na minha cidade, onde eu moro, virar e falar assim: ó, agricultores, donos de terra, de virar e falar assim: não, não precisa da chuva do Criador, não. Eu não preciso da chuva dele, não. Eu tenho uma lagoona lá imensa. Eu ligo meus pivôs lá dentro dela e ela água, minha terra lá, que é beleza. Já falou isso aqui. Teve uma pessoa que falou isso aqui perto da minha cidade, que um agricultor que riquíssimo. Ele falou que não dependia do Criador, não, porque ele tem muito pivô para aguar a terra dele lá. Então, esse tipo de pessoa. Tem crente que é assim também, que ele pensa que com os bens materiais dele, ele não depende do eterno, não. Ele faz tudo sem depender do eterno. Aí se torna difícil para ele, porque o coração dele fica preso nos bens materiais. Por isso que Yahweh falou: não podeis servir a dois mestres, né? Você não pode servir a riqueza e a Yahweh. Ou você vai devotar o seu coração a um ou ao outro. E aí Yahweh não aceita a pessoa em cima do muro. Ou você vive dependendo dele, ou você vive o dinheiro. O Deus Mamon, o dinheiro é um Deus. Por isso que Paulo fala: o Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Aí a Escritura fala que aonde estiver o seu coração vai estar o seu tesouro. Se o seu coração está em Yahweh, lá na glória, você não vai se prender em bens materiais. Você pode até ter os bens materiais, igual Abraão era rico. Tinha vários homens na Bíblia ali que era rico, mas não era pegado naquilo. Abraão era riquíssimo e vivia em tenda igual peregrino, andando, que ele entendia que isso aqui não é nada, que a verdadeira cidade que ele estava correndo atrás dela não era nem aquela lá, ó, que está lá hoje, lá, era celestial. Ele estava em busca da cidade celestial. Então, eles viviam como peregrinos. Como assim? O peregrino não tem nada. Ele não se apega em nada, justamente para isso mesmo. Ele é um andarilho, ele fica andando de cidade em cidade, vai indo. Ele não está preso em nada. Naquela época, eles viviam em tenda. No mesmo lugar, na mesma hora que estava num lugar, estava no outro. Já as pessoas mundanas, o coração dele está aqui. Então, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque a riqueza atrapalha. O cara começa a se apegar naquilo ali, começa a receber glória, as pessoas começam a exaltar ele, falam: oh, agora chegou o cara, esse aí é rico, esse aí tem dinheiro, esse é o cara. Aí massageia o ego dele. Então, o que acontece? A Escritura fala assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Dia após dia, renunciando, dia após dia. Quem quiser ser meu discípulo, ele fala lá que não pode se amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Tem que abandonar. Pai, mãe, filho. Abandonar no sentido assim, não é o que você vai largar isso. Essa tradução fala odiar o pai e a mãe. Essa tradução está errada. Quando ele fala ali, nessa questão, ele está falando de você não ter apego na sua mãe. Você tem que amar mais a Yahweh do que sua mãe. Você tem que amar mais a Yahweh do que seu próprio filho. Se você ama o seu filho mais do que a Yahweh, você não serve para ser discípulo de Yahweh. Se você amar seu pai ou sua mãe ou a sua mulher mais do que Yahweh, você não serve para ser discípulo de Yahweh. É tanto que o Eterno fez isso com Abraão. Falou: vai lá e sacrifica o seu filho, para você provar para mim que você me ama mais do que ele. Aí Abraão foi e falou: eu vou sacrificar. Por que Abraão foi sacrificar? Primeiro, porque ele amava Yahweh mais do que o filho dele. Segundo, que ele sabia que o Eterno poderia ressuscitar o filho dele a qualquer hora e ia ressuscitar. Então ele pensou assim: se meu filho morrer hoje, depois lá na frente o Eterno levanta ele, pronto, e eu vou continuar com o Eterno do mesmo jeito. Então ele amava mais o Eterno que o filho dele. Foi provado. Então, a Escritura fala assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la. Ele está falando do reino milenar. E Alfa está falando, a tradução original fala: quem amar a sua vida da alma nessa terra, não vai entrar no milênio. E quem perder a sua vida da alma nessa terra, quem fazer com que a sua alma sofra nessa terra, vai entrar no milênio. É onde Paulo vira e fala assim: nós já não vivemos para nós, mas por aquele que se entregou e morreu por nós. Então, o que acontece? Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da renúncia. Tem que se renunciar a todos os bens materiais. Se você não se renunciar aos bens materiais dessa terra, você não está qualificado para entrar no reino. Porque o que é os bens materiais dessa terra? O apóstolo Paulo falou assim: ó, larguei tudo para ganhar o Machia. Considerei tudo como lixo para ganhar Yahweh. Algumas traduções falam: considerei tudo como esterco. Esterco é merda, estrume. Considerei tudo como estrume. Sua casa é um estrume.
sua fazenda é lixo, seu gado é lixo, sua Ferrari na garagem é lixo, é esterco. Você tem que considerar sua Ferrari como um lixo, lixo. Você tem que considerar sua mansão como lixo. Mas não é isso que as denominações ensinam. A denominação evangélica diz que não, que você tem que correr atrás do dinheiro. Por quê? Porque eles pegam o Velho Testamento e falam, não, você te coloquei como cabeça e não por cauda, então você tem que ser rico, você tem que buscar riqueza, você tem que dar tudo que você tem para você conquistar a riqueza terrena, buscar a riqueza terrena. Só que aí está agindo contra as escrituras. A escritura está falando que você deve, pelo contrário, você tem que estar contente com o que você tem. O livro de Timóteo fala assim, ó, estejamos contentes, tendo com o que comer e vestir. Esteja contente. Por quê? Porque isso aqui tudo vai passar. O que vai contar é lá. Aqui não conta nada. Aqui a passagem é rápida. É no estalo, vai passar. É tanto que a escritura fala que os dias do homem é como neblina, que logo aparece e logo se dissipa. Já viu a neblina na montanha, assim, a neblina? Você olha lá, ela está lá, a neblina. Quando você entra dentro de sua casa ali e faz um trenzinho, você volta lá, cadê a neblina? Já foi. Mesma coisa é nós. Nossa vida aqui é 70 anos, 80 anos. Parece que nós deitou ontem e já acordou com a cidade. Parece que eu deitei ontem e já acordei com a cidade. Tão rápido foi. Mal, eu lembro de alguns dias da minha infância. Porque passou assim, no estalo. Eu nem lembro direito. Falei, não, mas parece que eu deitei ontem, agora eu já estou com a cidade, que eu estou com ela hoje, de tão rápido que foi. Então, os dias do homem, é igual a Bíblia fala, que é igual a flor. Que hoje você olha ela, nasceu, que é a flor mais linda, quando é daqui, depois da manhã, no outro dia, ela já murchou. Você já está velho, cheio de ruga, cheio de pé de galinha, tá só o bagaço. Então, o que acontece? Não vale a pena você investir aqui que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você tem que investir na próxima era. Você tem que fazer de tudo para entrar na próxima era, que a próxima era, ela é a era do reino, é 1000 anos. É lá que vai contar. Lá você não vai envelhecer, você não vai rugar, lá você não vai morrer mais, lá você vai estar com Yalcha. Então, quem quiser salvar a sua vida da alma aqui agora, dá tudo que a alma se pedir agora, que a alma quer bens materiais. O mais difícil não é largar as obras da carne, prostituição, bebedice, glutonaria, divisões. O mais difícil é largar as coisas da alma. As coisas da carne, tem muitas pessoas que largou. Não bebe mais, não prostitui, não fuma, não tem isso com eles. Mas a da alma, e a alma? A alma quer entretenimento. A alma quer bens materiais. O que está escrito no livro de Lucas? Lá fala assim, ó, nossa, eu vou aumentar o meu celeiro. E aí ele vai lá e aumenta o celeiro e coloca bastante mantimento e vira e fala assim, alegra-te, minha alma, porque agora você está saciado. Olha o tanto de bens que você tem aí agora. À noite te pedirão a sua vida. O Ial vai lá, arranca o fogo de vida dele, vira e fala assim, e o que adiantou isso? O que adiantou você ter corrido atrás dessa riqueza todinha? Salomão falou que correr atrás da riqueza é a mesma coisa de correr atrás do vento. Você já viu você pegar vento? Você pega vento? Você já viu você pega vento? Você pode arrumar um sacão, fala, não, peguei vento. Cadê o vento? Não tem nada lá dentro da sacola, não tem nada. Tem vento. Vento você não vê. Então, correr atrás de dinheiro é a mesma coisa de correr atrás de vento. Você tem que correr atrás de se tornar uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu espiritualmente. Para você se tornar uma pessoa que cresceu espiritualmente, você tem que fazer igual a apóstolo Saulo. Desapegar o seu coração de todas as coisas terrenas. Então, esse evangelho que nós pregamos hoje não tem nada a ver com o evangelho pregado nas denominações. Já viu lá o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o Valdomiro Santiago, pregando que você tem que ir lá e dar tanto de oferta, que você tem que dar isso, tem que dar aquilo outro, para poder você prosperar. O que ele está fazendo? Ele está armando uma cilada para você. Está fazendo com que você corra atrás de bens materiais, porque o seu coração fica preso aqui nessa terra. Aí você está amando a vida da alma. Você está alegrando a sua alma. Quando você chegar lá no rei, quando você chegar diante do tribunal do Machia, o Machia fala, não, você buscou foi as coisas terrenas. Você não buscou as coisas celestiais. Você tinha que ter buscado as coisas celestiais. O que eu falei lá? Aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Então, seu coração tem que estar em Yalcha, que está lá na glória. Então, você tem que pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. As que são aqui da terra, você tem que buscar só para comer, beber e pronto.
Mais nada. É tanto que ele virou e falou assim: olha os pardais, os passarinhos. Eles não trabalham, mas o Eterno trata deles ali e eles ganham a comidinha de cada dia. Aí, quando você ora, vê a oração do Pai Nosso, o que está escrito? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dê-nos o pão de cada dia. Dê-nos o pão de cada dia. Lá está falando que é para dar riqueza? Lá está falando que é para dar uma Ferrari, que é para dar uma casa grandona, grafina, bens materiais, para correr atrás é disso? Não, é para correr atrás das coisas do reino, de alcançar o reino, de entender as revelações do Eterno, de entender a palavra do Eterno, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. Então, o verdadeiro alimento é o alimento que alimenta o espírito. O alimento para o corpo é só para nós ir levando até chegar a hora de nós partir dessa para melhor, ou para pior, né? Para as trevas exteriores. Então, o que acontece? Prendeu o coração de bens materiais, se prender, está desqualificado. Esse não entra no reino para nada, nem cavacatu. Você vai lá para as trevas exteriores, porque ele prendeu o seu coração em bens materiais. E Yahshua virou e falou assim: ó, se alguém te tomar a capa, dá para ele também a túnica, mostra para ele que você não está pegado nisso. Aí, eu tomei um prejuízo ali e tal, e quase morre, entra até em depressão. Por quê? Porque está pegado só em bens materiais, está vivendo só em prol das coisas terrenas. Na hora de apurar isso aí, ó, que duas apurações vai acontecer. Uma é na hora do arrebatamento, a outra é no tribunal do Mashiach. Na hora do arrebatamento, quem tiver com o coração buscando só coisas terrenas e vidrado só nisso aí, ele não sobe mesmo. Ele não sobe mesmo. Por isso que Yahshua falou: quem põe a mão no arado não tem direito de olhar para trás. O que é olhar para trás? Olhar para trás, você está pregando aqui o evangelho aqui e, ao mesmo tempo, está correndo atrás de bens, preocupado com bens. Agora eu vou lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me enriquecer, eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo outro. Você está olhando para o mundo, você está olhando para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela se transformou na estátua de sal. Por quê? Porque foi avisado para ela, foi avisado para Ló. Corre e não olha para trás, não. Ela olhou porque ela amava o mundo. Ela amava a glória do mundo. Ela amava a riqueza do mundo. O que Satanás ofereceu para Yahshua? Ali ele foi tentado na alma, porque primeiro ele tinha sido tentado na carne. Transforma essa pedra em pão para saciar sua fome. Por quê? Porque tem pessoas que vivem só para comer. Né? Ele não come para viver, não. Ele vive para comer. É diferente. Já amanhece caçando louco, não tem para comer, por quê? Porque ele está na carne. Ele quer alimentar a carne. Então, o Yahshua foi tentado na carne. Aí Yahshua falou: nem só de pão viverá o homem. Depois Yahshua foi tentado no espírito. Lança-te daqui abaixo e darás ordem aos teus anjos para que você não tropece nenhuma pedra. Ali ele foi tentado no espírito. E Yahshua falou: está escrito também: não tentarás a Yahweh, o teu Criador. Aí depois ele foi tentado na alma, que a pior tentação é a da alma. Hoje o problema todinho, a maioria que sucede com os crentes, com os cristãos, é a questão da alma, porque o evangelho que é pregado hoje não prega contra a alma. Então ele virou e falou assim: ó, olha lá a glória do mundo, eu te dou a glória do mundo se você prostrar e me adorar. A glória do mundo ele ofereceu para a alma, porque a alma quer massagear o ego. A alma quer massagear o ego. Eu faço, eu quero. Então, a alma está atrás de ser elogiada. Então, a alma é o problema. Tem um cantor famoso aí que ele falou que ele daria a riqueza dele todinha também para ele não perder a glória dele, porque a alma, o ego gosta de ser massageado. A pessoa gosta de ser massageada. Então, o mais difícil é a alma. A alma, além dela correr atrás de bens materiais, ela gosta de ser exaltada. Então, tem pessoas aí que quer fazer vídeo aí no YouTube, aí, até no nosso meio. Tem irmãos aí que faz vídeo, mas é para poder receber glória. Receber glória. Fala: eu tenho que o irmão tem conhecimento. Não, aí acha bom. Irmão, você tem um conhecimento tremendo, hein? Aí veio dele repreender, fala: não, irmão, isso aí é graças a Yahweh dos Exércitos. Foi Yahweh que me concedeu esse conhecimento aí. Porque se não fosse ele, eu não saberia de nada.
É tanto que até hoje nós temos que nos considerar como menina ainda. Nós temos que nos considerar que ainda estamos numa fase de aprendizado. Não sei se os irmãos estão entendendo. Nós podemos até ser uma pessoa madura, mas nós temos que nos posicionar como pessoas que ainda estamos precisando de aprender cada dia mais. Nunca achar que sabe tudo. Porque na hora que você achar que sabe tudo, o eterno te abandona. Por isso que Paulo virou e falou assim: quando eu me considero forte, eu sou fraco. E quando eu me considero fraco, é aí que eu sou forte. Então, enquanto você estiver diante do eterno, reconhecendo que você é fraco, que o seu conhecimento ainda é fraco, que você depende dele o tempo todinho para poder estar de pé, aí o eterno te exalta. Mas quando você achar que você é santo, que você é melhor do que o irmão, que você é mais santo do que o outro irmão, quando você achar que você sabe tudo, que você não precisa aprender com mais ninguém, que você não precisa ler um outro livro ali para ver que se o Eterno deu a revelação para aquela outra pessoa também, quando você achar que só você que ganha a revelação, quando você achar que um irmão não pode te dar um conselho melhor, que um irmão pode te orientar nisso ou naquilo outro, quando você achar que você é o sabichão, que você sabe tudo, você não está com nada. Você não está com nada. Você não vale nada. Então, ele tem que crescer em nós e nós tem que diminuir. E Alcha que tem que aparecer, não é nós. Por isso que ele montou no jumentinho lá, ninguém queria ver o jumento, queria ver quem estava sobre o jumento. Então, nós temos que estar caminhando nessa linha de raciocínio. Paulo falou assim, eu não considero ter alcançado aí, Alcha, mas prossigo para o alto para ver se consigo alcançá-lo. Um homem no nível daquele, igual o apóstolo Shaul, um homem maduro daquele, virar e falar assim, não, eu ainda estou correndo atrás. Eu não posso considerar já ter alcançado ele, não. Eu corro a carreira esquecendo das coisas que ficou para trás e prosseguindo para frente, buscando cada vez mais, e cada vez mais buscando nesse entendimento. Eu sou fraco. O que Abraão falou? Eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar com você mais uma vez. Isso é o homem demonstrar humildade. Ele chegou e virou e falou, eu sou pó e cinza, eu não estou com nada, eu me atrevo a chegar perante a sua presença mais uma vez, porque eu sou fraco, eu não estou com nada. A palavra enos significa frágil, fraco, frágil. Aí o que ele fez? Passou a invocar o nome de Yahweh, porque ele se reconhecia como uma pessoa fraca. Nós temos que nos reconhecer toda vez como pessoas fracas, dependentes do Criador e dependentes de Yahweh. E nunca se considerar superior ao outro. Pelo contrário, você tem que se considerar inferior ao outro, menos do que o outro. Você nunca pode considerar ser melhor do que o irmão. Não, eu sou muito mais do que ele. O que eu estou achando? Quem ele está achando que ele é? Sabe o que eu estou achando que é? Não, você tem que se colocar como menos do que ele. E outro, você tem que se colocar como servo dele e não querer que ele colocar ele para te servir. Não, você tem que servir ele. É isso que ela falou. Quem quiser ser o maior, seja servo dos outros nessa era agora, para poder entrar na próxima era. Então, o exemplo que Alcha deu para nós é espetacular. Ele lavava o pé dos apóstolos, não aceitava eles lavar o pé dele. Ele falou, não, eu vou lavar o pé de vocês aí, deixa eu lavar. O mestre dando o exemplo, que nós aqui agora é para colocar na condição de servo dos outros irmãos. Mas aquele irmãozinho lá, o conhecimento dele é tão... Não, mas você ainda tem que estar na posição de querer servir ele, não dele te servir. Nas denominações, eu cansei de ver lá os pregadores lá em cima do púlpito, lá parecendo um rei, parecendo um deus, e exigindo ganhar um copinho d'água na mão. Cadê o copo? Reclamando. Cadê a água? Cadê minha água? Traz minha água aqui. Esses caras não, vai estar... Chega com aquela pomposidade toda. Não, nós somos servos. E ela falou, quem entrar numa sinagoga aí, senta lá na última cadeira lá. Quando você chegar numa festa, num banquete, senta lá na última cadeira no banquete, para mostrar que você é humilde. Não queira o primeiro lugar, não. Não queira o primeiro lugar, não. Igual os apóstolos chegando para ele. Eu quero sentar, me coloca, você vier no seu reino, me coloca à sua direita. O outro falou, me coloca à sua esquerda. E ela falou, isso não compete a mim. Compete a Yahweh. O lugar, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda é o Eterno, que sabe aonde ele vai sentar. Então, quem quiser ser o maior hoje, ele fala que vai ser o menor na próxima era. Talvez nem entre. Agora, quem quiser ser o menor, vai ser o maior no reino dos céus. Então, tem até uma passagem que eu nem sei aonde você encontra aí, mas
São várias passagens que falam que nós temos que procurar diminuir, sempre diminuir, para depois nós obter lá que nós vai ser exaltado. Aqui agora não, aqui agora nós vai ser humilhado. Lá nós vai ser reconhecido. Ok, irmãos? Então é isso aí. Paz de altos, irmãos, né? Aleluia. Meus. Aleluia. 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 Ele cresça. Nós diminua. Vamos fazer esse louvor para o irmão Romilson? Aliás, para nós, né? Para Iau. Pode fazer. É lindo, irmão. Pode ser, família Souza? Assim seja. Aleluia. Deixa eu fazer só uma pergunta. Tem tudo a ver. Se alguém quiser Romilson. perguntar. Vou fechar aqui que eu tô. Fazer uma pergunta só para o irmão Romilson. É simples e rápida. Pai de irmão. O irmão falou do perdão, né? Que a gente tem que perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Mas se aquele irmão, a gente chega para essa pessoa, né? Pede perdão a essa pessoa do que foi cometido a ela, né? Ou seja, se eu errei com essa pessoa, eu fui falho com essa pessoa, eu vou até essa pessoa e peço perdão a ela de tudo que eu fiz para ela. E essa pessoa diz para mim que não quer conversa comigo. A gente faz o quê, irmão Romilson? Não faz nada, né? Você já fez sua parte. A Escritura fala que quando você faz isso, você está colocando brasas sobre a cabeça da pessoa. Você transferiu o juízo para cima dela. Então, agora ela é ela com o Eterno. Você colocou ela na condição que agora é só ela e o Eterno. Você já está livre daquele... Você já está livre desse pecado aí. Você já não vai prestar conta de si, porque você fez sua parte. Você foi lá e correu atrás. Agora, se a pessoa não quer perdoar, aí vai complicar para ela mais ainda. Porque você foi lá e reconheceu. Falou, estou te pedindo perdão, aí você me perdoou. Não, te perdoou, não. Então pronto, você fez sua parte. Agora a pessoa está complicada, porque aí agora o juiz vai vir sobre ela ainda 2 vezes mais, porque ela já ia ser ela que tinha que ter ido até você. Ela esperou você ir até ela. Aí o que acontece? Vocês dois estavam brigados. Então ela também tinha que ter tomado a iniciativa, ela não tomou. Você foi lá e pediu, agora a culpa todinha está em cima de tal pessoa. É sincero. Obrigado, irmãos.